Beleza. Então, gente, acho que a gente já pode começar, né? Bom, então, eu queria fazer uma pequena apresentação da Letícia Bertanha, que é uma artista e pesquisadora incrível, assim, que eu conheci há pouco tempo, alguns anos, nem tão pouco, mas acompanhei alguns momentos de perto do trabalho dela. E Enfim, a Letícia defendeu a tese de doutorado dela, aqui à deriva, pelo PPGartes, da UERJ. Ela é mestre em poéticas visuais, tem graduação em artes visuais, ambas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e participou de várias mostras recentemente das coletivas Experiência 14 na Mesa, e eu me lembro especialmente dessa exposição porque eu tive envolvida com ela, acompanhei muito de perto o trabalho da Letícia, eu e a Regina de Paula fomos as curadoras dessa exposição. Depois, a exposição Fala, Galeria Ecaerta, Porto Alegre, Planos de Contingência, Galeria Cândido Portinari, Rio de Janeiro, e realizou as exposições individuais Fundo do Fora, Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 2016, e Lugar de Passagem no Goethe Institute de Porto Alegre, em 2012. A Letícia também coordena um projeto de pesquisa e extensão chamado Palavra Plural. Ela é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, a Letícia, ela tem no trabalho dela uma coisa que me impressiona muito, a capacidade de impregnação do ambiente e cotidiano, como se criando situações muito incongruentes assim. E aí eu fico pensando nos trabalhos, várias séries de trabalhos. Ela tem uma série chamada Situações Domésticas para Corpos Clandestinos, que ela vai falar, vocês vão ver, o Fundo do Fora, o mesmo objeto aqui, do qual o mesmo título da tese e o objeto da tese é um desdobramento em torno, né, desse trabalho, desse objeto aqui. E neles tem um exercício, assim, esse exercício experimental de uma deriva que provoca uns contramovimentos produtivos, assim, embora movimentos de deriva, e que vão investigando não um olhar que se perde ao longe, mas partes extrapartes, justamente desse lugar incalculável que é um lugar aqui, assim, e que suscita também uma série de questões sobre quem é o sujeito dessa enunciação, qual o efeito você localizar um trabalho por um desses embreantes, né? Por essas figuras da linguagem que são os vazios, assim, que são os shifters, por assim dizer. Todos os efeitos que isso sugere, os abismos que isso vai provocando, são fatos que acontecem tanto de uma maneira narrativa quanto visual nesse trabalho, que vocês daqui a pouco vão ver, já já eu passo para Letícia. Recentemente, a Ana Paula Grillo Eljac escreveu sobre o trabalho da Letícia, que foi indicado para o Prêmio Pipa, e ela fala muito que tem uma operação de criação de micronarrativas ficcionais, verbo-visuais, e são narrativas ao mesmo tempo poéticas, performáticas, imagéticas e filosóficas. E além de indicar essas situações assim impossíveis, são trabalhos que têm uns questionamentos sobre relações com o tempo e até com esse conceito do número zero, com lugar de
transvaloração de valores, de modificação do valor das coisas, de deslizamentos entre aquilo que você não pode transformar num elemento funcional, que você finalmente se coloca entre espaços, entre objetos. Então, essa pesquisa preocupada em espaços, em elementos tão desmaterializados é muito interessante, como ela vai se constituindo, sobretudo porque, além de se constituir em em imagens, em registros fotográficos, em objetos ou instalações, ela tem uma dimensão colaborativa. Tem vários trabalhos da Letícia que ela faz realmente convocando grupos de pessoas, até a princípio desconhecidas. Então, assim, eu acho que isso vai ser bacana de escutar. Eu fiquei pensando assim, tem um termo, eu estava aqui pensando como eu ia poder falar desse trabalho tão rarefeito, que indica para a gente coisas aparentemente banais, mas dentro delas tem assim uma certa embriaguez da imagem do cotidiano, umas certas imagens mais assim incontroláveis ali dentro, que vão se processando, né? E mesmo desfazendo essa cristalização que a gente pode ter assim de uma imagem. E eu me lembrei de um termo do Deleuze que ele usa, muito interessante, para falar da ressonância, do modo como certas coisas ativam a criação, então o pensamento, do modo como campos diferentes podem estabelecer relações de ressonâncias e de trocas que não são relações de conhecimento, que não são relações que se explicam em si, não são relações lógicas. Ele usa a palavra intercessores. E para falar dos intercessores, desses disparadores de criação, de conhecimento, ele faz uma imagem muito legal que me lembrou muito o seu trabalho. E eu acho que eu gostaria de terminar um pouco trazendo essa imagem, né? Que é só um instantinho. Ele diz que os intercessores, eles são como são esses disparadores de ações clandestinas, e ele aproxima isso da ideia de quando você pega alguém em flagrante delito de fabulação. E eu achei que esses flagrantes delitos de fabulação, eles eram muito apropriados assim, para a gente pensar no seu trabalho. Então, eu queria te passar a palavra, e é isso. Obrigada, Letícia. Muito obrigada. Quer falar, Malu? Não, porque várias pessoas estão querendo entrar, então a gente... Acabei de admitir todo mundo. Podemos começar. Bom, muito obrigada, Inês e Malu, pelo convite. Inês, especialmente por essa apresentação e por essas palavras, né? Eu gosto muito das palavras. E os flagrantes delitos de fabulação, eu adorei e estava curiosa. Você tem uma palavra, e eu estava aqui assim, que palavra que é? Então, muito obrigada pelo convite mesmo para estar aqui. É um prazer estar com vocês hoje. Eu tenho acompanhado, né, alguns encontros de vocês, então aproveito para parabenizar, que tem sido um trabalho excelente, para além, né, desse núcleo aqui de encontro virtual, e que também é uma felicidade para mim voltar para a UERJ, né, que eu voltasse, eu recém saí, mas foi um período assim que me marcou profundamente, e
não só pelos encontros, como pelo pensamento que me permitiu produzir, né, nesse espaço. E também acho que todos esses momentos de encontro é uma possibilidade muito rica, né, para a gente que está apresentando, que é artista, para organizar o seu material, organizar o pensamento, mas também tentar criar outras narrativas, né? Então, assim, vai criando outras associações, outro tipo de abordagem, outras aproximações de trabalhos, assim, enfim, inventa outras fabulações, outras histórias para o seu próprio percurso, né? Antes de começar mesmo a apresentar aqui o material, só queria também dizer que a linha de pesquisa e que nomeia também os encontros aqui, assim, ela é bem especial para mim, nesse sentido da experiência da linguagem serem campos, né, que me interessam bastante, que me fazem pensar bastante. E por isso que eu gosto de chamar o que eu tenho feito de exercício poético. E acho que tem a ver com a questão da experiência. Muito aí. Foi algo que eu pensei muito durante a tese, né? E que eu assumi isso durante esse trabalho da tese. Justamente junto com a ideia de experiência, ou seja, uma ideia de travessia, de um certo perigo também que está nessa palavra, né? Ou seja, menos uma meta, um ponto de chegada e mais essa passagem mesmo, né? Habitar esse percurso, com todos os riscos que ele traz e com os riscos também de não chegar a lugar nenhum, né? Como um ensaio também, que está junto para mim da experiência, o ensaio, tanto como um gênero de escrita, né, mas também como um procedimento, assim. Por isso que o exercício é o que eu vou mostrar para vocês, são muitos exercícios poéticos, como eu tenho tentado nomear, né. E aí tem um autor que eu gosto bastante, que é o Jorge La Roça. Ele é da educação e tal, ele escreve sobre experiência, mas ele tem um abecedário interessante, está no YouTube, que é bem bonito, assim, ele fala muito sobre educação, mas ele fala do exercício, tem um dos verbetes que é exercício, e até estava revendo, assim, enquanto eu pensava, né, em como apresentar aqui para vocês, e ele fala do exercício como uma ginástica da atenção. E eu achei, assim, que isso acho que diz muito do que eu tento fazer, eu tenho procurado fazer, pelo menos, né? Nesses exercícios poéticos. E para mim, esses exercícios e o ensaio, que é um pouco também outra forma que eu poderia nomear esses trabalhos e tal, acho que a Inês já falou um pouco sobre isso, mas são lugares onde se pode errar. E eu acho a errância é uma coisa importante para mim, assim, não só no sentido assim de falha, de uma possibilidade mesmo de falhar, né? Que eu acho que hoje assim é meio raro, é um trabalho que a gente tem que fazer de poder errar num mundo que nos cobra muito, né? Uma certa perfeição, assim, mas no sentido de se perder, assim. Eu acho que é um espaço assim que eu uso muito para me perder, para percorrer, para perambular, enfim. Então, só queria dizer que esse é o que eu tenho chamado assim de exercícios, vem daí. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Peraí. Começar. Tá indo, gente? Uhum. Tá sim. Então tá, ótimo. Bom, eu comecei com essa imagem, que é a imagem do convite, belíssimo convite, né, do nosso encontro.
mas também porque eu não consigo fugir muito dessa imagem, enfim, desse objeto também, que tem me acompanhado assim, há mais de 10 anos. Como a Inês falou, assim, ele é um objeto central na minha prática, né? Vou mostrar para vocês, na verdade, a imagem colorida, original. Isso, sim, daí é um trabalho, uma fotografia. Mas, para falar um pouco da minha prática, né, e dessa trajetória, para mim é impossível não... Talvez eu comece e termine pelo aqui. E talvez eu fique martelando aqui o tempo inteiro. É um pouco a sensação que eu tenho, é uma espécie de uma pequena obsessão, mas principalmente, para mim, se trata de um objeto-questão, assim, que é um objeto que, ao mesmo tempo que concentra, ele dispara, assim, me parece, todas as questões, todos os trabalhos que surgiram depois dele. E eu tenho uma certa sensação de que ele disparou coisas que aconteceram antes dele também, né? De fato, assim, aqui é uma fotografia, mas ele é um objeto, né? Ele é um prego pequeno, assim, de metal, com essa inscrição aqui na cabeça. Esse objeto, ele surgiu para mim durante a leitura de um texto do George Perec, que foi apresentado pela Elida Tessler durante minha graduação. A Elida é uma artista de Porto Alegre, também, da URGS. E durante uma aula, a gente leu esse texto, que é um texto muito, para mim, muito instigante, assim, que me acompanha há muito tempo também. Eu não vou ler todo o texto para vocês, mas é um texto que o Perec vai um pouco questionando, né, o cotidiano, questionando um pouco como é que a gente olha para as coisas e como é que a gente é capaz de estranhar aquilo que já se tornou automático ou que uma certa alienação, assim, né, que a gente se coloca às vezes diante do cotidiano. Então, eu acho que ele, na verdade, nos propõe uma ginástica da atenção nesse texto. E eu só sei que em determinado momento do texto ele pergunta: onde está o nosso corpo? Onde está a nossa vida? Onde está o nosso corpo? Onde está o nosso espaço? E nesse momento eu só consegui responder assim, aqui, sem saber muito bem o que isso significava, e com essa imagem de um prego, né? Assim, como se eu pudesse fixar esse lugar, né? Esse lugar da vida, do espaço, enfim, do corpo. Então, desde então, assim, esse objeto virou fotografia, virou um veículo também de ações, mas ele sempre teve um pouco, assim, para mim, ele sempre foi meio problemático no sentido de resolver ele, né? De como apresentar. Acho que é preciso dizer também que não é só um prego, não é só um aqui, mas é um saco de pregos, assim, mais de 300 aqui, que foram feitos, né? E, na verdade, o que eu fui percebendo, assim, nessa dificuldade que eu tinha de, a princípio, resolver esse trabalho, foi se apresentando como uma imagem do pensamento, assim, né? Como se ele fosse uma imagem, um objeto do pensamento, como se ele fosse capaz, então, de abrir, de dar abertura para outros processos, para outros acontecimentos também, mas como se ele fosse aquilo que aglutinasse, o que tivesse sempre presente ali nesses trabalhos, né? Mesmo quando ele não estava presente. E, ao mesmo tempo, assim, nesse tempo que se passou e tal, mas principalmente mais recentemente,
eu me debrucei muito sobre a própria palavra, né? Que desse aqui, eu fui investigando, assim, a natureza dessa palavra, fui querendo entender, assim, um pouco essas possibilidades que essa palavra me dava para trabalhar com ela também. E a tese foi bastante importante nesse sentido, né? Uma das coisas, assim, dessa deriva, né, dessa errância que a gente vai, acho que experimentar, ou que desejo compartilhar aqui com vocês, uns saltos, assim, temporais. Então, não vai ser uma apresentação linear, eu tenho um pouco isso agora mais presente ainda no meu processo, que são, assim, saltos, ramificações. Então, a gente vai dar um salto aqui no tempo. Eu queria mostrar um trabalho mais atual e que tem a ver com esse aqui também, mas um certo desdobramento dele, né? Uma das coisas que eu pesquisei, investiguei e tenho pensado bastante sobre essa palavra é essa categoria, né, a qual essa palavra pertence, que é os shifters, ou pode ser chamado de deixes também, mas que são essas palavras que não possuem um referente específico, né? Ou seja, assim, são signos né, vazios e que dependem da circunstância em que são enunciados, né? Então, uma hora eu se refere a mim, mas se outra pessoa fala eu, é outra pessoa. Então, é justamente essa falta de referência, uma certa desorientação, confusão ou equívoco que elas podem promover, que tem me interessado muito, né? Então, eu vou mostrar aqui um vídeo, que é um vídeo mais recente, assim, que eu fiz. Eu só não sei como é que eu tiro essa abinha aqui para... Acho que eu vou fazer assim. Você Vocês estão vendo? precisa sair e depois voltar. Você descompartilha. Mas Ou não, aqui não. vocês não Aqui tá, aí dá para ver. conseguem ver? Ah, Consigo. tá. É só porque eu não conseguia pegar essa guia aqui de Ah, cima. tá. Tá, então... Ele é um vídeo bem curto, mas que vai dar uma ideia, eu acho, do que eu tenho pensado. Então, esse é o vídeo, né, mais recente que eu fiz para uma exposição que vai acontecer agora, uma exposição virtual na plataforma Verter, que é uma plataforma de arte e tecnologia do Instituto de Artes da URGS. E aqui, assim, já dá para ver que esse aqui vira outro, assim, ele chama outras palavras, né? Então, ele chama uma série de outros deíticos na tentativa de fazer
na minha cabeça, um quase poema, assim, como se ele pudesse quase criar um sentido, mas esse sentido nunca é dado, né? Assim, ele sempre vai escapando e podendo remeter a muitas coisas, né? Ou a muitas pessoas. E esse vídeo, na verdade, ele surge de uma experiência que eu tenho trabalhado já há algum tempo com algumas lâmpadas, que é um pouco a transposição dessa palavra, desse aqui, que estava num prego, para a lâmpada, né? E essa é uma tentativa, assim, de uma versão em vídeo dessa experiência que eu estou projetando, que eu tenho trabalhado para que seja uma instalação, na verdade. E eu vou mostrar para vocês. Peraí, Aí eu vou mostrar um trabalho que está bem em processo mesmo, que eu não apresentei ainda. Na verdade, eu fui, como muitas pessoas, né, pega de surpresa pela pandemia, então eu estava com um prazo para apresentar esse trabalho. Por enquanto, ele ainda não foi apresentado, mas esse vídeo, na verdade, é essa tentativa de colocar na linguagem do vídeo algo que é espacializado, né? Que tem uma ideia de espacialização. E isso é uma das coisas que também tem a ver com essa errância ou com essa deriva que me interessa, que é como um trabalho pode ser duas coisas ou três coisas ao mesmo tempo, né? Então, isso apareceu ali no começo, em que tem uma fotografia que é o aqui, que tem esse título aqui, depois é um objeto que tem o mesmo título, mas é outra coisa. Aqui, esse vídeo é Aqui a Deriva, que é o mesmo título da tese, então, porque ele vem também um pouco dessa experiência da tese. Então, me interessa um pouco nomear algumas coisas diferentes da mesma forma. Talvez buscando até esse mesmo princípio desse aqui, desses deíticos, né, que se referem a pessoas, a coisas e situações distintas e permanecem com o mesmo nome. De alguma forma, isso gera uma espécie de uma confusão, de uma desorientação, e é um pouco essa desorientação que me interessa, que eu acho que atravessa os trabalhos, tanto no que eu acho que eu espero como um certo efeito do trabalho, mas que ele volta para mim também, né? Então, assim, é uma maneira que, às vezes, também me confunde e eu vou tentando me achar e criar caminhos nessa confusão, assim. Lembro aqui até de uma das canções, assim, que é uma das minhas canções favoritas, de um dos meus artistas favoritos, que é Eu Tô Te Explicando para Te Confundir. Tô te confundindo para te esclarecer, que é do Tom Zé, né? Então, acho que isso fala muito desses exercícios, assim, né? Então, como eu falei para vocês, esse vídeo vem desse processo, né, dessa instalação, que tem o mesmo nome, Aqui a Deriva, e que é uma instalação com lâmpadas, uma instalação sonora também, que vai ter esses sons de respiração. Esses sons de respiração são diversas pessoas que respiraram e que me mandaram esses sons das suas respirações. E a ideia são essas lâmpadas com essas diversas palavras, sempre dessa mesma categoria, assim, né? De signos vazios que não remetem a nada específico, né? Num espaço todo escuro. Então, aqui é um teste aqui na minha casa, ateliê, eu trabalho em casa, e isso vai aparecer também ao longo dos trabalhos, esse espaço doméstico que se mistura com o espaço de trabalho, com o ateliê. Inclusive, eu acho que isso acaba reverberando também na escolha desses materiais, né? Então, são materiais, assim, muito simples,
numa escala doméstica mesmo, então assim, a lâmpada, o prego e outros elementos que vão aparecer também tem um pouco essa dimensão de ser objetos pequenos, objetos muito recorrentes, né, na nossa casa. Eu estou falando aqui, mas também se alguém quiser me interromper, fica à vontade, tá? Fazer alguma pergunta, enfim, algum comentário, é sempre legal. Então, eu tenho trabalhado nesse projeto junto com 3 pessoas, que é o Cristiano Tavares, o Robert Antoni e o Rodrigo Muniagurria, que tem trabalhado comigo numa parte de programação, que é um território muito novo para mim. Eu tenho, inclusive, aprendido um pouco a programar, mas muito, assim, incipiente, mas eles têm me ajudado muito nisso, porque a ideia é que os sons sejam simultâneos com o apagamento, o acendimento dessas lâmpadas, né? Então, que vá se formando essa espécie desse quase poema no espaço, com a presença do som também. Mais ou menos como aparece ali no vídeo, né? Mas a ideia é que seja um espaço completamente escuro mesmo, uma caixa preta, não só uma parede, como está aparecendo aqui. Então, vão ser mais lâmpadas e tenho trabalhado nisso. Essa questão, assim, dessa passagem, desse deslocamento da palavra para a lâmpada, eu acho que é importante falar que vem de uma experiência que eu fiz também na minha casa ateliê, que é a tentativa de colocar esse aqui, né, bem nessa pesquisa, na verdade, assim, o que é esse aqui, qual que é a natureza dessa palavra, por que esse interesse todo nessa palavra, né? Então, eu fiz esse experimento na minha casa, em que eu colei um adesivo vinílico eu tapei assim a minha janela, que era uma janela que batia sol, com esse aqui vazado, e criou uma espécie de um aqui solar, né? Então o adesivo barrava toda a entrada de luz e só o aqui que era projetado nesse espaço. E esse aqui, ele começava então a se movimentar pelo espaço, né? E uma das coisas, além dessa movimentação, esse aqui que estava sempre em movimento, algo que começou a me chamar a atenção nesse aqui é a presença das nuvens, né? Então, esse aqui, ele vibrava, ele oscilava nessa intensidade de luz, né? Então, às vezes ele desaparecia, às vezes ele reaparecia. E talvez aí esteja um dos pontos, ou desses delitos de fabulação, porque eu comecei a ver essa oscilação dessa luz muito como uma espécie de uma respiração, assim, como se tivesse um movimento muito semelhante à oscilação da respiração, né? Que é uma enche e esvazia. Então, essa luz aparece e desaparece. E foi um pouco daí que essa associação, enfim, essa ideia surgiu, né? Eu ainda pretendo montar esse aqui solar em determinado momento, mas por enquanto na verdade, ele estava na minha casa, porque eu me mudei essa semana. E a última coisa que eu tirei da minha casa foi esse aqui, né? Então, a casa já estava toda vazia. Então, tem um pouco também de ser uma palavra, mas serem ações, pequenos gestos, assim como o próprio prego, que vão marcando lugares, né? Vão marcando espaços, vão marcando momentos, tentando pontuar alguns pontos mesmo dessa trajetória, né? E aqui, na verdade, tenho mostrado para vocês alguns desdobramentos dessa palavra, dessa presença no meu trabalho, né?
Em seguida, assim, antes de pensar nessa instalação que eu tenho produzido, e mesmo nesse vídeo, eu fiz uma primeira experiência na mesa, na ocasião de uma exposição que foi organizada pela Inês e pela Regina de Paula, em que eu montei, né, essas lâmpadas pela primeira vez, na verdade. Então, foi uma situação que aí estava escrito aqui onde estou, né? E ele iluminava esse corredor e tinha uma ideia justamente de assim, quem é que está enunciando isso? Aqui, onde estou, tem um eu, né? Mas eu quem, né? Isso me interessa muito, né? Esses deslizamentos, esses quase equívocos, erros, esses pequenos erros, assim, né? Tanto na comunicação quanto na enunciação, e esses quase espaços vazios da linguagem, assim, né? Onde a gente não consegue criar uma imagem específica para aquilo, né? E aí, enquanto eu estava aqui preparando, né, esse percurso, eu, claro, estou com a tese fresca ainda, então tem muita coisa que está ali na tese, que me dá vontade, enfim, de falar, mas eu lembrei de um trabalho que não estava na tese, e eu pensei, nossa, é um trabalho que justamente, assim, ele tem essa questão de exercitar, experimentar também uma dimensão da linguagem, e justamente dessa quase impossibilidade da linguagem. Eu acho que é um pouco isso também que o trabalho fala, né? Assim, uma certa limitação da linguagem e uma quase impossibilidade de comunicar, de uma clareza e buscando um pouco aquilo que está mais obscuro, né? Na nossa forma de comunicação. E aí eu vou mostrar um vídeo para vocês, que é um... Eu acho que ele tem também uma coisa que eu não falei ainda a respeito desses aqui todos, mas eu acho que eu vejo e me interesso muito pela questão da ironia, pela questão de um certo humor também, né? Acho que isso é algo que eu ainda estou tateando, talvez para diferenciar o que é ironia de humor e tal. Mas esse aqui, para ser um pouco mais clara, né, ele também se refere muito assim aqui a esse sujeito que fala aqui, né? Ou seja, quem pode experimentar o trabalho, mas também da própria noção de arte, assim, acho que tem um pouco essa brincadeira, né? Assim, aqui onde, aqui quem, ou marcando, assim, mais ou menos como aqui é arte. São, na verdade, dúvidas e questionamentos que eu acho que esse aqui, seja em lâmpada, seja em prego, seja num exercício solar, num relógio solar, que esse aqui ele é tão... eu vou usar uma palavra que a Inês usou, rarefeito, né? Assim, ele é quase nada, e esse quase nada me interessa. Isso assim, é quase como se a gente... É um passo, assim, é um instante, e isso me interessa, né? E fazer coisas, né, com quase nada, com muito pouco, também tem sido recorrente, assim, para mim. E esse trabalho, então, ele fala, é um quase nada também, num certo sentido, ele também aponta para um espaço vazio de uma outra forma, né? Ali, antes a gente via o espaço, a palavra vazada, e eu acho que ele foi fundamental, aquele relógio solar, para pensar nesse aqui, como esse signo vazio, que depois eu fui encontrar,
teoricamente, né? Mas primeiro eu precisei vazar a palavra e deixar essa luz passar para começar a me aproximar desse vazio ou desse nada, quase nada que me interessa. Aqui, essa espécie de um certo esvaziamento, de um quase nada, também está presente. A questão de uma linguagem impossível também está presente. Eu vou mostrar para vocês, depois a gente conversa. Deixa eu só... O título desse trabalho é claro que você sabe do que estamos falando. E acho que ele aponta para essa dimensão de humor ou ironia. Ele foi feito no contexto de uma exposição em Porto Alegre, na Galeria do Demai, e aqui são todos os artistas, era uma exposição coletiva, e na verdade são todos artistas, que também meus colegas na época, e foi um vídeo feito especialmente para essa exposição, com o título É Claro que Você Sabe do que Estamos Falando. Inês, como é que está meu tempo? Por favor, vai me dando... Assim, você ainda tem uns 10 minutos, tá bom? Tá bom, então eu vou dar uma passada mais rápida. É para a gente abrir para poder ter uma conversa, mas... Claro, é que eu vi que o tempo passou. Mas então aqui acho que está presente também essa questão da linguagem, né? Assim, essa impossibilidade um pouco de comunicação. Seguindo, então, aqui eu também faço o mesmo uso dessa falta de contorno, né? Que está presente na forma do vídeo anterior,
E acho que essa falta de contorno também diz um pouco desse meu interesse, assim, num certo inacabamento, numa ideia de como é que posso dizer assim, uma falta de rigidez na finalização, às vezes, de um trabalho que pode ser retomado de outras formas, né? E aqui segue um pouco uma ideia de um abecedário, né? Como se eu pudesse fazer um abecedário de sinais, mas muito próximo de uma atitude também, de uma ação performática, né? Então, antes tem a ideia de convidar alguns artistas para fazer essa espécie de uma performance para a câmera, dublando, né, esses animais, quase que falando como eles. Aqui, no caso, sou eu mesma, buscando uma outra escrita, né, outros códigos de escrita. Aqui alguns detalhes, só para ter uma ideia, assim, não sei se na imagem anterior dava para ver direito o que era, mas são signos, né, sinais que eu tento fazer com as mãos e os pés. Aí, seguindo nessa questão de signos vazios, né, ou elementos da linguagem que remetem, né, ou a nada, ou a ninguém específico, existe esse exercício, assim, que é o tempo vale ouro, e que eu acho que aqui também aparece... Os títulos são muito importantes, assim, para mim, né? Alguns mais, outros menos, mas eles apontam muito a um caminho, assim, de leitura para os trabalhos. E, nesse caso, é uma página de agenda esvaziada, né? Então, em vez dos números ali, que seria a data, ou mesmo os horários, só estão vazios, ou tem esse zero, né? Que é um outro signo que numérico, no caso, que me interessou, que me interessa muito, né? Justamente porque ele remete, né, tanto a ideia de um nada, né, de um vazio, quanto também do infinito, né? E que são, como é que posso dizer, quase que especulações, né? São ideias muito mentais, assim, muito imaginárias, né? A gente não consegue ver o infinito, né? Ou mesmo o vazio, assim. E acho que isso remete também a um certo interesse meu na questão da meditação e em algumas filosofias orientais, né? Então, que já concebem o vazio de uma outra maneira. A respiração também vem disso, né? E só que é importante dizer que essa página de agenda vem de um outro trabalho anterior, que, com uma agenda vazia, eu convidava pessoas diferentes. Durante um ano, eu preenchi uma agenda com 365 pessoas diferentes, a partir de uma pergunta, que era assim, se tivesse o dia livre, como esse dia seria? E cada dia uma pessoa diferente escrevia nessa agenda, e foi um trabalho que eu também me fiz diário, né? Foi durante um ano, eu fazia isso todos os dias. Esse foi o trabalho que foi fruto da minha dissertação, do mestrado, foi meu trabalho do mestrado. E, na verdade, a página 00, né? O Tempo Vale Ouro, vem muito dessa experiência, quase uma impossibilidade de equacionar essas respostas, né? Mas também brincando com essa questão, assim, do que é o tempo livre, o que seria o tempo livre para a gente hoje, né? E pensando nesse zero como tanto esse vazio, né? Ou seja, assim, de algo que eu vi nessas agendas que remetia, assim, a uma certa... por um lado, algumas questões de uma carência ou de um empobrecimento de uma imaginação, né? E, por outro lado,
esse vazio também podendo ser ocupado, né? E indo para um certo infinito, assim, de possibilidades. Ainda nesse campo, assim, aqui eu tive muito envolvida com números, né, e com esses objetos burocráticos, sim, um objeto burocrático que é a agenda, que é um outro lugar, assim, que me interessa, que é um pouco quase que fazer uma dobra nesses objetos muito burocráticos. E ainda nesse campo do vazio e desses signos linguísticos, no caso aqui numéricos, esse também é um trabalho que está em desenvolvimento já há bastante tempo, mas é um caderno de memórias, e cujas páginas só tem essas senhas, né? Essas senhas de atendimento, que também não remetem a nada, a ninguém, mas que durante algum momento foram utilizadas por mim, né? Em situações de atendimento. Então, são aqueles momentos em que a gente perde momentaneamente o nosso nome, a nossa identidade e atende por um número, né? Então, aqui eu gosto bastante também de pensar nessa relação assim, entre a memória, o esquecimento e esses lapsos. Acho que é principalmente assim, essa ideia de lapso me interessa bastante também. O lapso na comunicação, o lapso na memória, o lapso na identidade, uma certa desorientação psíquica, assim, né, que pode ser gerada pelo trabalho, pelo contato com o objeto, né? Aí eu já estou me encaminhando mais para o fim, mas esse caderno e essa agenda, todas essas coisas vêm muito assim de uma experiência familiar também. E esse caderno de memórias vem de um livro da minha bisavó, que faleceu centenária, logo que ela faleceu, eu fui morar na casa dela, né, que era a casa dela, que era um lugar que eu frequentava há muito tempo, um condomínio em Porto Alegre ainda, e eu comecei a trabalhar com os vizinhos lá, em determinado momento, fazendo uma espécie de uma pesquisa um pouco etnográfica, antropológica, mas pensando muito na questão da experiência, né? E que aqui era aquele, né? Nesse caso, o aqui já existia e eu ficava investigando aquele prego que estava pregado na minha parede e foi me levando para a parede do vizinho, para a parede de baixo, de cima, do lado, e me fez entrar num processo assim, de um ano, mais ou menos, também de contato. Então, eu fiz vários contatos com esses vizinhos, desde fotografias até proposições, assim, a gente fez almoços juntos, várias listas, eu recolhi cupons fiscais deles, de compras, porque o super era um outro aqui importante para a gente, onde a gente se encontrava. E assim eu fui desenvolvendo esse projeto que, no final, assim, mais para o fim dele, eu propus uma imagem para cada apartamento, né, para cada núcleo ali que estava trabalhando comigo. Uma imagem que vinha também de uma certa fantasia ou imaginação a partir desses encontros, né? Eram cenas que eu entendo como performances que eu sugeri para eles fazerem para a câmera, né? A partir de elementos, alguns que estavam nos próprios apartamentos, outros que foram introduzidos nos apartamentos, mas tinha muito essa ideia de uma encenação, assim, né? De criar essa ação dentro do seu ambiente doméstico, deslocando esse ambiente, né? Então, aqui são algumas imagens que foram feitas em cada um dos apartamentos, que eram apartamentos iguais, assim, com a mesma arquitetura e com uma ocupação, claro, muito diferente, né? Então, aqui algumas imagens, que é dessa série que a Inês falou antes, Situações Domésticas para Corpos Clandestinos. E aí, logo depois desse trabalho, quer dizer, um pouco depois desse trabalho,
ainda veio a questão das agendas, mas em seguida eu me mudei para Juiz de Fora, que é onde eu tô agora, onde eu vivo já agora 7 anos. E houve uma espécie também assim de um deslizamento entre esse procedimento assim de trabalho em casa, né, desse ambiente doméstico, dessas ações com esses objetos, elementos da casa, e em vez de ser voltado para os outros, né, em que eu envolvi esses participantes, eu que fui um pouco convocada para fazer isso, justamente por essa falta de referência que eu tive quando eu cheguei aqui. Então, eu vim para Juiz de Fora sem conhecer absolutamente ninguém e com 2 malas. Eu vendi toda a minha casa em Porto Alegre e vim para cá, aluguei um apartamento pela internet e um apartamento vazio, né? E então esse encontro com a cidade gerou muito estranhamento, embora, claro, assim, né, tenha a mesma língua, não seja um país distante, mas essa ideia de estar sem referências, de não conhecer nada, e ser a primeira vez que eu estava morando numa cidade que não foi a cidade que eu cresci, me estimulou um pouco aí também fazendo uso dessa experiência para compor algumas imagens, com o mínimo que eu tinha, né? E o mínimo era o meu próprio corpo, né? Era o que eu tinha, e algumas outras coisas. E isso foi gerando essa outra série de imagens, que tem também uma dimensão performática um pouco menor, assim, mas tem, que se chama Fundo do Fora, né? Então, também, esse significante de Juiz de Fora, ele aparece, né, nessa série de imagens, que sempre me instigou muito morar, assim, num lugar que se chama Fora, né, assim, então tinha quase uma sobreposição, assim, eu era uma pessoa de fora no fora, isso era o dentro, o fora, então esse jogo de linguagem, assim, foi me convidando a fazer essas imagens, que também me parece que tem uma dimensão, assim, às vezes, paradoxal, contraditória, em alguns casos, né? Aqui também comparece algo que eu já mostrei antes, né? Mas foi o começo dessas experiências com esse fundo escuro e com essas diversas direções, assim, que dá um pouco essa ideia de uma desorientação. E aí sim, agora para finalizar, eu vou colocar só um vídeo, porque é um vídeo que aqui tem o fundo do Fora, né? Então, o Fora comparece pela via de Juiz de Fora, mas o fundo já estava lá. Em 2008, nesse vídeo, em que tem também essa espécie de uma contradição, assim, de um paradoxo, né? Porque o fundo do Fora é quase um lugar impossível, assim, essa mesma impossibilidade da linguagem, imaginar um fundo do Fora, para mim, tem essa dimensão de impossível. Aqui, no caso, era só no fundo, mas ele aparece um fora também. Posso mostrar rapidinho e daí a gente termina? Pode, pode.
Então é isso. Lindo. Eu estou terminando essa apresentação com um trabalho que eu considero mais antigo, fazendo essa deriva, e deixo aqui para vocês, eu não vou ler, porque acho que eu já me estendi bastante, o que é a primeira e a última página da tese. Eu não vou ler, mas eu vou deixar aqui um momento se vocês quiserem ler. E obrigada, e desculpa se eu passei muito tempo. Acho que meu vídeo estava desligado, né? Tá. Tá me Puxa, vendo? que lindo, Letícia. Depois, talvez, se você quiser, a gente passa para as pessoas lerem. Claro, com Ou certeza. talvez esteja no seu site, né? Ainda não, mas está na tese, assim, que já foi publicado. É mais um Então você convite deixa. para quem quiser ler. Tá, legal. Muito bacana, Queria não é? agora parar de compartilhar. Então, você tem que ir lá embaixo em compartilhar ou lá em cima. No verde. Ah, tá. Não é isso. Lá embaixo tem uma coisa verde, compartilhar, e lá em cima, na sua tela, deve ter uma coisa. Tá. Aqui, pronto. Pronto. Muito legal. Ô, Letícia, super obrigada. É muito bom ver os artistas falarem, né, do processo, do trabalho. E eu fiquei pensando uma coisa, vou abrir aqui as perguntas depois, mas eu gosto muito dessa ideia do objeto questão. A gente hoje até na aula estava falando muito sobre essa relação entre conceitos e materialidades. E aí quando você mostrou que era a foto do convite que tem o aqui, eu o tempo todo fiquei pensando isso, mas será que é um aqui? Eu sei que são muitos aqui, mas será que o objeto questão é um só ou são muitos? Aí lá, em algum momento, você falou, não, eu tenho 300 aqui num saco, são 300 aqui. Aí eu pensei, você mostrou um trabalho com ele, né? Como é que são esses 300 aqui? Como é a ideia do múltiplo ou é sempre um aqui? Enfim, como você lida com isso? Então, eu agora eu já usei muito esse aqui como uma espécie de uma ação também. Então, ele começou com essa ideia de pregar esse aqui na cidade. E foi assim que ele começou, tanto que aquela primeira imagem, que é a do convite, vem disso, dessa experiência de carregar sempre um aqui comigo, e fixando ele em determinados momentos, como se fosse assim, uma agulha no palheiro, sabe? Assim, um prego aqui escondido na cidade. E o gesto é muito forte, né? Você falou do martelo, esse gesto de realmente fixar agora, né? Sim, e ele foi fixado em alguns lugares, assim, né? Alguns lugares em que... e aí era uma ação bem íntima, assim, bem particular, subjetiva, assim, porque eram situações em que eu me sentia, de alguma forma, convocada, deslocada, e só que a imagem me chama também, assim, eu acho que ele tem uma imagem muito forte, né? Então, eu em seguida comecei a fotografar essas ações e tentando pensar também na imagem desses pregos fixados, né? Eu só mostrei uma ou duas aqui, né? Mas eu tenho mais algumas. A palavra, né, que é muito forte, você em vários momentos fala, não, porque o aqui na cabeça. São várias coisas, né? Como não está em lugar nenhum, ele realmente circula, né? Sim. Então, Eu acho que tanto a palavra é forte quanto o próprio objeto, né? O objeto, ele é, assim, essa... É algo que perfura, né? Que fixa. O gesto de martelar também, assim, tem uma certa violência, eu acho. E hoje, Malu, respondendo a tua pergunta, assim, eu já tenho pensado em outras composições com esses pregos, assim. Em determinado momento eu parei de pregar pela cidade, e ele foi se transformando quase que assim, eu fui esquecendo dos 300. Para mim era um. Ele ficou na minha cabeça como um que andava, assim, porque eu fui me ficando incomodada de fixar esse aqui.
Assim, eu estava gostando mais da ideia de me movimentar com esse aqui, que ele pudesse criar movimentos. Então, hoje eu tenho feito algumas outras experiências de apresentação, porque isso foi um problema que começou a surgir para mim. Ele virou um objeto questão, que é isso, assim, ele é um... Eu gosto de brincar com essa ideia, é um aqui na cabeça, é um prego, que é quase um pré-ego. Assim, eu gosto de tudo que ele vai incitando a pensar, né? Mas, justamente, assim, eu comecei a me incomodar um pouco com a questão da apresentação dele, achando que ele pode ser apresentado justamente nessa multiplicidade dele. Então, tanto essa ideia de uma dispersão desses aquis, que eu já experimentei pela cidade, e de situações que viraram imagens, até nesse sentido de fazer trocas desses aquis. Então, assim, eu já dei aquis para algumas pessoas, entendendo isso também como um gesto poético, né? Que cada pessoa pudesse ter o seu aqui, e que esse meu aqui virava o aqui de outra pessoa. Mas agora eu tenho pensado em situações espaciais com ele, né? Mas eu ainda não tenho ainda nada para mostrar, mas eu tenho pensado nisso, assim, que ele já rendeu muito como um objeto questão para mim, e agora eu acho que ele pode se multiplicar. Essa multiplicidade, ele está no cerne dele, né? Esse monte, essa multiplicidade de aquis. E ao mesmo tempo eu vejo isso como um aqui. Eu não sei explicar direito, assim, é como se cada vez que eu dissesse o aqui, ele é o mesmo aqui e outro aqui. Porque ele é igual, né? Assim, então... Ele tem uma potência que eu fiquei pensando quando você mostrou. Eu achei que ele era único, que até ele era deslocado, que ele ia com você e ia para um lugar e depois ia para o outro, né? Aí quando você falou em 300 aqui, eu falei, opa, agora isso transforma bastante a relação com os aquis, né? Uhum. Ou com o aqui. Mas eu acho que esses 300, assim, que é um número arredondado, assim, né? Ele talvez também tenha a ver, como eu penso, assim, é como se, assim, cada um desses outros trabalhos que eu fui mostrando, e que não é o prego especificamente, ele é, para mim, um aqui. Então, é como se também ele tem essa dimensão, assim, de multiplicidade, assim, mesmo. De não ser um objeto único, né? Assim. Posso falar uma coisinha, Tatiana? Claro, Bom, por primeiro, favor. super parabéns pelo trabalho. Assim, eu conheci a sua parte dele, né, nas aulas da Leila que você mostrou. Acho que tem uma dimensão de humor no seu trabalho que eu gosto muito, assim, acho tem algumas coisas que são bem bacanas. Mas eu fiquei pensando nessa coisa que você falou do fundo, do fora, de estar em Juiz de Fora. E aí me veio uma coisa que, sei lá, fiquei a fim de falar, que é fora daqui, sabe? Que é também um outro lugar, não um lugar, né? Um fora daqui, sei lá. Veio isso, assim, queria te falar. Sim, eu acho que o fundo do fora é um pouco também isso, assim, tem... por isso que eu acho que o humor comparece um pouco também nessa ideia de deslocamento, assim, né? Acho que o humor desloca a gente de uma certa situação, e eu acho que o fundo do fora, que pode ser um fora daqui também, um aqui fora daqui, eu acho que o aqui ele tem essa dimensão para mim bem paradoxal, assim, que é um aqui que é ali também, assim, um aqui que escapa, que quer sair daqui e que permite sair daqui às vezes, assim. Então, para uma dimensão, sei lá, imaginária, talvez, para um outro lugar, um aqui que às vezes remete a outro lugar também. Um outro tempo, né? Eu acho que a questão do tempo, principalmente naquele aqui solar, ele traz ele é um aqui que ele ali que eu entendi alguma coisa, assim, que ele é um aqui que está no espaço,
mas que se move, mas é um aqui que remete também, assim, cuja fonte é um outro lugar, é o sol, né? É uma coisa que está muito distante. E eu gosto muito dessa ideia, assim, tá, mas esse aqui, ele está falando da fonte ou do... para onde que ele está apontando? Ele está apontando para a fonte, o sol, aquela... Ou ele está apontando para esse chão onde ele está projetado? Então, não sei se eu viajei muito, mas é essa um pouco essa ideia, né, desse aqui que junta coisas que pode levar para muitos lugares. Ao mesmo tempo aqui ele se parece com o eu, né? Porque o eu também é esse mesmo procedimento, né? Do que o eu, pode ser você, e o aqui, pode ser lá, né? Sim, sim. E essa é realmente elasticidade de um tempo que se inaugura, né? Como lugar, assim, essas... Achei bacana você falar da superposição, vi de uma outra maneira esses trabalhos. Realmente é muito impressionante como tem esse eixo, né? Em várias séries diferentes que elas são irmãs, assim, ou vizinhas, ou familiares da mesma ordem de mundos, assim, embora muito diferentes, como elas vão se aproximando, né, essas séries. Então, Esse para mim é um desafio. Foi um pouco o que moveu a investigação, né, o trabalho da tese, é porque os trabalhos são bastante diferentes entre, eu acho, assim, formalmente, até às vezes os procedimentos são diferentes, né? Mas eu acho que eles conseguem se articular, ou pelo menos eu consigo me movimentar neles a partir dessa questão, assim, que é talvez a grande questão, mas que ela é difícil de ser formulada, que é um pouco o texto ali, a grande questão, né, que é a nossa grande inevitável derrota, no sentido de a gente formular a grande questão, mas para mim ela está em torno desse objeto, assim, e desse aqui que é lá, desse lá que se torna aqui, desse e dessa multiplicidade que aparece, né? Porque um desafio que eu tenho é como nomear, né? Como articular processos e trabalhos que às vezes são tão diferentes, assim, que não tem uma linguagem única, um estilo único, né? Transita ali pela fotografia e tem a questão às vezes dessa coletividade, às vezes não. Tem uma dimensão da fotografia, mas tem a ação, tem a performance, o tem a vídeo. palavra. Então, a presença da palavra, né? Que mesmo quando não está explícita, assim, não é a matéria do trabalho, ela comparece também nos títulos, que são muito importantes, né? Então... Hoje de manhã a gente estava conversando muito sobre isso na aula, sobre esses gestos que são umas ações também um pouco de deriva, ou então esse incontrolável, como capturar, olha, eu vou falar uma coisa esquisita, como capturar esse incontrolável do trabalho, que é justamente que você não pode capturar, mas é para onde você deseja ir, como você se descapturar, assim, como o trabalho te levar para fora das capturas também, né? A gente estava comentando muito sobre isso, como e o trabalho da deriva, ele tem lá uma dimensão não inocente, até política, nesse sentido, né? Ele ganha uma escala nessa sociedade assim tão sistematizada, e você que usa formatos e suportes tão imantados de sentidos sociais, né?
embora sejam afetivos e sejam mundanos, cotidianos, pessoais e ordinários, eles são carregados também. Então, eu acho bacana, Bessa, essa dimensão que você pode poeticamente buscar um modo de percorrer e, no entanto, não deixa de estar, não é um passo assim perdido no vazio, não é uma deriva a um infinito assim, né? Mas é buscar esse furo. E aí o prego ele tem muita ressonância, uma cadeia de significantes mexida, né? Assim. Os significantes do prego, eles são muito produtivos, né? E Mas eu acho que muito específico, Letícia. Tem outras pessoas que trabalham com prego e aí parece que é uma coisa completamente diferente, sabe? É muito inconfundível, assim, não é uma particularidade essa multiplicidade que você mobiliza, né? É interessante ver isso, por isso achei muito legal. clara a proximidade dos trabalhos, que parecem muito dispersos, mas aparentemente, assim, não sei. Mas a apresentação da Inês com essa frase foi muito legal, né? O flagrantes delitos de fabulação, a gente volta para eles, né? Foi muito bacana esse insight. A frase. O trabalho também, como isso perpassa de alguma forma, né? O trabalho sim, é muito bacana. eu achei assim muito preciso esse olhar assim da Inês e sobre o que tu estava falando antes da deriva, né? Eu acho que é bem importante mesmo dizer que não é assim é quase como, por isso que o paradoxo comparece de novo, ele é uma desorientação calculada, ele é aqui que ele é uma imprecisão rigorosa, se a gente pode falar assim, né? Porque acho que não é também assim, sair, tô à deriva, perdidona, fazendo cada hora uma coisa, assim, né? Mas ele é uma espécie, é como se fosse quase uma estratégia também para poder se movimentar. E não, acho que quando fala de captura do trabalho, às vezes tem isso, assim, de ficar muito preso numa coisa, ou num procedimento, ou numa forma que deu certo, assim, né? O que funciona. E eu acho que a deriva, ela me convida um pouco a não ficar nesses lugares. Então, de manter um exercício mesmo, uma experimentação. Eu acho que é mais isso. Você falou em ginástica da atenção, né? Em exercício também como erro, como possibilidade de experimentação. Isso é muito presente, muito forte em todo o trabalho. Muito legal. Eu estou curiosa para saber se alguém tem uma pergunta para você. Vamos ver, temos os alunos aí. Posso me meter de novo aqui? Claro. Não, eu fiquei tentando imaginar você. Eu fiquei tentando imaginar essa pregação de pregos. E aí eu fiquei curiosa mesmo, assim, com uma pergunta muito besta. Como é que é? Você saía com martelo na mochila e aí você de repente falava, aqui eu quero botar um prego, e você botava, e depois como é que é? Você chegou a perceber alguém lendo esse aqui? Porque é tão linda a quase invisibilidade dessa, quer dizer, a ação é uma ação muito forte, né? O ato de pregar um prego é uma coisa violenta e tudo, mas depois aquele prego e aquele aqui escrito mínimo, né? Eu fico pensando assim, você chegou a é como você fazia isso e dois, se você chegou a, sei lá, ver alguém lendo aqui, sabe? Então, era justamente assim que eu saía com uma mochila e um martelo na mochila
e um prego. E andava por aí com martelo, enfim, com todas como é que posso dizer, inconveniências que um martelo na mochila pode causar, né? Sei lá, vai entrar num banco e tem que deixar um martelo ali junto com o celular e essas coisas todas. Mas eu andava assim, sempre com o martelo e um prego. E aí foi justamente nesse momento que eu comecei a ter que andar com a câmera também, porque eu fiquei com vontade de fotografar né, os lugares que eu estava pregando, assim. E aí a mochila começou a ficar mais pesada. E claro que também essa questão do prego tem uma invisibilidade, mas às vezes nem tanto, assim, porque eu já fui, por exemplo, proibida de pregar prego em determinado lugar que eu queria pregar e que me viram pregando. Disse, não, aqui não pode fazer isso, né? Então tinha também começou a surgir um aspecto de negociação dentro dessa ação, às vezes, né? Quando isso se tornava um pouco mais visível e dependendo do espaço que eu estava querendo fixar esse prego. Mas sobre a leitura, assim, eu só consegui ver em espaços que eu realmente, sim, que eu frequentava mais e que as pessoas já sabiam que eu estava pregando, né? Então, eu nunca consegui depois ver alguém que é um desconhecido vendo esse prego. Então, esse momento eu não consegui capturar, né? E isso era uma das coisas, assim, que é isso, essa agulha no palheiro que ficava, ele tem uma dimensão assim, muito invisível, né, na cidade, dependendo do lugar onde ele está. E isso eu nunca vi, uma pessoa que eu não conhecesse, que não, assim, de surpresa, eu acho que essa é a tua pergunta, né, Tatiana? Assim, uma pessoa desconhecida que de repente está observando o prego, né? Mas é lindo isso, é muito bonito. Ele me lembra, assim, um pouco, nessa dimensão urbana, né, aquele trabalho do Montados, que eu gosto também muito do Antônio Montados, que acho que é atenção, percepção requer envolvimento. São adesivos, né, plaquinhas, assim, que ele coloca. E que também tem essa dimensão invisível, assim, né, de ficar completamente, como eu posso dizer assim, miscuído, né, na paisagem urbana, quase confundido, assim, com a paisagem, assim, ser visto, né. Correndo esse risco de não ser visto, né. Lucas, William, como é que é? Lucas? Eu tenho uma pergunta assim. Uhum. Eu me identifiquei muito com o seu trabalho, tanto essa questão da linguagem, quanto essa questão doméstica e tal. Acho que tem muito a ver com as coisas que eu faço também. Tanto da questão do aqui, porque eu tenho um trabalho sonoro, é uma música que chama Pretérito Imperfeito, que eu fico cantando, eu estava aqui, eu estava aqui, eu estava aqui, tocando violão. E eu gostei muito quando eu vi seu site, assim, então. Aí eu queria perguntar, o trabalho dos apartamentos, eu achei muito interessante isso, de ir em vários apartamentos e ver como... Tá? E eu queria saber como que se deu isso, né? Como que surgiu essa relação com os vizinhos, assim, né? Tipo, bati aqui na porta e tal. E aí, tudo bem? Eu não sei o que você falou, sei lá. Sim. Eu adorei o pretérito imperfeito, que esses tempos verbais também, porque vai criando, né, outras significações, assim, tanto que tem o trabalho da agenda, para mim, só para antes de chegar, né, se chama Hoje é o Amanhã de Ontem, que na verdade foi meu filho falando, tentando entender os tempos verbais, e ele fala assim, a gente vai no parque ontem, eu disse, não, é amanhã. E aí, para ele entender, ele falou assim, então hoje é o amanhã de ontem. E eu achei genial, né? É um tipo de coisa que só uma criança consegue pensar, assim. E foi ele que deu o título do trabalho. E, enfim, esse hoje é o amanhã de ontem é tipo teu pretérito imperfeito aqui, né?
Mas sobre os vizinhos, é isso, assim, na verdade, eu já morava um tempo nesse prédio, né? E eu fiz praticamente, sim, toda a minha graduação, eu já morava nesse prédio. E chegou um determinado momento que eu me dei conta, assim, e muito instigada por esse trabalho do Aqui, que estava pregado na minha parede, que eu não conhecia meus vizinhos. Assim, que eu quase não tinha estado aqui. Era um pouco essa sensação que eu tinha, assim. E aí eu comecei e também tinha a ver com várias outras experiências que eu estava tendo ali no prédio, mas basicamente isso, assim, eu disse, eu não conheço a minha vizinha do lado, assim, a gente passa e se dá oi, tudo bem, oi, tudo bem, oi, tudo bem, oi, tudo bem, e eu não sabia nem o nome dela. Claro que outras pessoas eu conhecia, até porque como eu disse, era um prédio que eu frequentei desde criança, assim, então tinha moradores muito antigos, mas basicamente, sim, meu contato com esses vizinhos era puramente automático e bastante formal, assim, né? E ao mesmo tempo eu comecei a ficar muito tempo em casa e instigada um pouco pelos sons que eu escutava. Essa questão de que tem um trabalho sonoro, os sons me instigam muito também. E eu comecei a escutar barulhos, assim, e ter pensamentos, tipo esses devaneios, esses delitos de fabulação, por exemplo. Eu comecei a imaginar assim, tá, eu sabia que os nossos apartamentos eram todos iguais, porque era um prédio totalmente igual, assim, né? Vários apartamentos. E, claro, eu preciso dizer que era um condomínio com 192 apartamentos, assim, era uma coisa muito grande, com muita gente. Ele era bem antigo, assim, né? Bem particular. E aí eu escutava, assim, no vizinho de cima, para mim era uma bolinha, e ela circulava, e às vezes eu acompanhava aquele som, assim, digo, nossa, tá na sala, não, mas agora tá indo pro banheiro, e eu, nossa, o que é isso? O que é isso? Escutava a vizinha do lado também, assim, e aí eu comecei a pensar com o prego, né? Tá, em qual momento que essa parede deixa de ser minha e passa a ser dela? Eram esses pensamentos que eu comecei a ter, assim. Será que o meu prego invadiu a parte dela? Depois eu comecei a pensar assim, tá, e essas tubulações? Se eu tô tomando banho embaixo do meu vizinho, qual é o momento que a água vai pro cano dele e pro meu? Assim, eram esses limites, esses contornos que eu comecei a imaginar, assim, onde é que acaba o meu teto e começa o piso dele, assim, era um pouco essa questão de limite, né? Desse ponto, assim, qual é esse aqui? Que ponto é esse? Assim, existe esse ponto? E foi isso que me fez querer entrar em contato com eles e tentar descobrir que ponto é esse. O que é o eu e o que é o tu, e esse aqui e lá. E foi isso, bati na porta de cada um. Comecei com uma pretensão muito grande de querer trabalhar com 192 apartamentos. Olha que loucura, claro que não deu certo, né? Então eu fui para justamente esses vizinhos que dividiam esse espaço comigo, mais do bloco ali, da porta, e bati, disse, olha, eu sou artista, eu quero fazer um trabalho, vocês aceitam? Mas comecei muito aos poucos, assim, né? Então, por exemplo, ali naquelas imagens que eu mostrei, eu comecei fotografando a casa a partir do corredor, sem entrar na casa, tentando mapear um pouco, assim, esse é o mesmo espaço, assim, mesma configuração arquitetônica, mas com uma ocupação completamente diferente. Aí eu devolvi as fotos, aí eu comecei a pedir, na verdade, isso foi o primeiro passo, assim, eu disse, vocês podem me dar as notas fiscais do supermercado de vocês? Eu comecei a colecionar essas notas do supermercado. Porque eu também estava interessada nesse momento de cozinhar. Eu sou muito dona de casa, tá, gente? Então, assim, sou muito doméstica. Eu gosto de cozinhar, eu cozinho todo dia. Então, isso era uma outra coisa, assim, que eu estava cozinhando e eu via minha vizinha cozinhar e sentia o cheiro da comida dela. E aqueles cheiros se misturavam, da mesma coisa da água. Eu dizia, nossa, bem que ela podia trazer
a gente podia dividir essa comida, né? Eu podia dar um pouquinho da minha comida para ela, dar para mim. Ou o que ela comprou, o que ela está fazendo hoje. Eu começava a imaginar essas coisas, né? E aí eu comecei a querer saber o que eles estavam comendo. E eu fiz isso através dessas notas fiscais, que só depois de começar a colecionar esses cupons fiscais é que eu vi o quanto que eu estava sendo invasiva, de certa forma. Mas eles me deram... assim, foi o nosso princípio de contato. Eu batia, tem nota fiscal, então eles batiam na minha casa e me davam as notas fiscais deles, e eu não sabia muito bem o que eu ia fazer com aquilo. Mas aquilo ali foi um certo motor para essa imaginação, para essa criação dessa fábula, assim, e também desse contato. Porque depois eu peguei essas notas fiscais, por exemplo, eu recomprei todos os ingredientes de um mesmo dia e fiz uma comida como se assim, pensando, se esse dia todo mundo tivesse juntado suas compras de supermercado e tivesse feito um banquete, o que a gente comeria? E aí eu ofereci um almoço que eu chamei de almoço em comum. Então, que era como se a gente tivesse juntado nossos ingredientes, né? Nossa. E assim, eu fui dando esses passos, assim, fui sugerindo algumas atividades, assim, lista de desejos. E nisso, claro, que a gente foi trocando outras coisas. A gente foi descobrindo algumas afinidades e foi quase assim, tem algumas pessoas que se tornaram meus amigos, né? Dessa experiência. E pessoas que eu nem imaginava, assim, que a gente começou a trocar muitas coisas, né? Mas no começo foi meio essa... Foi isso, assim, foi meio no começo talvez meio invasivo até. Depois, enquanto eu participava do processo, eu ficava pensando, né, nisso. Qual que era o limite também? Porque eu não, na verdade, no começo, quando eu comecei a colecionar os cupons fiscais, eu não tinha me dado conta do quanto era íntimo um cupom fiscal de supermercado. Mas dá para descobrir muito da vida de uma pessoa e até imaginar muito a partir disso, né? E foi assim. Eu não sei se eu expliquei direito, assim, mas foi mais ou menos... Foram esses passos. Foi um ano trabalhando, né? E aí, no final, quando eu cheguei com a ideia das imagens, a gente já tinha um outro tipo de relação. E, ao mesmo tempo, assim, cada vez que eu também, acho que falava, porque isso eu falava assim, nossa, qual é o momento que acaba a tua parede e a minha? Eu acho que as pessoas iam assim, nossa, eu nunca pensei nisso. E elas foram começando a gostar de pensar nisso, sabe? Da mesma forma que as fotos, assim, eu dei a foto para uma das vizinhas, nossa, nem parece minha casa. Então, acho que foi criando um certo deslocamento em todo mundo ali, esses pequenos gestos. Eu acredito nisso. E isso foi, de alguma forma, acho que instigando também as pessoas envolvidas. Bacana. Muito bom. Eu queria aproveitar também, já que você falou da foto, que eu fiquei pensando que o seu trabalho acaba sendo muito fotográfico, né, os registros e tal, e eu fiquei pensando como que você expõe isso, né? Como é a decisão não sei, do tamanho ou da configuração das fotos, como que você costuma organizar isso para expor, né? Sem ser assim um site. Isso é uma questão assim que eu tenho. As minhas imagens de exposição, elas não são muito boas, assim, das exposições, que acho que as imagens de exposições, elas já ajudam um pouco a mensurar, a visualizar, né? As imagens, por exemplo, dos vizinhos, elas são um pouco maiores, né? Elas são 80 por 70, 80 por 65, enfim, elas são maiores, assim. Mas o que eu gosto, na verdade, dessas imagens, vocês podem ver que tem elas são muito modulares, assim. Então, elas têm dimensões que não são muito grandes, mas são algumas um pouco maiores, mas
na verdade, na ideia de montagem, principalmente no fundo do fora, eu vou voltar aqui um pouquinho, depois se eu consigo mostrar aqui. Peraí. Essas imagens aqui, que foram as últimas que eu mostrei, todas elas, as horizontais e verticais, elas têm o mesmo tamanho, tá? Que é 42 por 62, as horizontais e verticais. Aqui elas estão montadas uma do lado da outra, né? Mas a forma de apresentação delas é entremeada, por exemplo, por essas outras imagens que são menores, 20 por 20. Então, eu costumo, nas últimas montagens, tentar brincar com uma ideia de uma instalação fotográfica. Assim, no sentido de não colocar uma do lado da outra, como elas estão aqui, mas criando, assim, espécies de associações, narrativas, assim, possíveis narrativas entre elas. Mas realmente, assim, acho que ficaria mais fácil se eu tivesse alguma imagem da montagem, né? Mas as minhas últimas montagens eu realmente vou ficar devendo para vocês, que é algo que eu também estou precisando, assim, incorporar melhor na minha prática, esses registros. Embora eu tenha esse trabalho que é muito fotográfico, tu tem razão, assim, passa muito pela fotografia, essa parte dos registros das exposições é algo que eu ainda não dei a atenção suficiente, eu acho. Nossa, muito bom. Gente, mas no site eu acho, Lucas, que dá para ver melhor como eu penso em organizar elas, assim, porque no site está mais, assim, como é que posso ser, desconectado, né? Eu até fiquei pensando se era intencional essa conspiração intencional. que estava lá no site. É intencional. Mas desculpa, Inês, era só para responder. Não, eu só ia pedir para se alguém tivesse mais uma pergunta, como a gente já está assim numa hora tarde, algumas pessoas têm que sair para a gente escutar, assim, para fazer, enfim. Senão a gente pode ficar também, a conversa dá vontade de não parar, mas a gente marca uma outra, né? A ideia é continuar conversando, com certeza. Vamos continuar, porque muito bom, assim. E depois eu posso também passar para vocês, para ti, Inês, depois pode passar para o pessoal os slides, se alguém quiser ler o texto, né? Aqueles textos ali que... Porque eu não falei muito... Bom, dá para ver no trabalho, né? A questão da palavra, assim, mas a escrita é uma dimensão que me interessa muito e que eu acho que, ultimamente, eu tenho pensado bastante e trabalhado, assim. Não que eu seja poeta nem nada disso, né? Mas eu gosto de escrever. E escrever a tese foi um grande prazer e me permitiu também explorar o texto de outra forma, né? Então, aquelas experiências ali eu acho bastante... falam bastante do trabalho também. E assim, quando você estiver mostrando o trabalho, por favor, nos convida. Daí a gente vê. Com certeza. Mas obrigada, gente. Foi muito bom. Super obrigada. Agradeço muito vocês pela oportunidade, pela conversa e pela presença também aí de todo mundo. A gente super te E a gente segue conversando. Totalmente. Esse é um ciclo, né, que faz parte, na verdade, de um programa que já tem algum tempo que a gente constantemente chama pessoas, e agora é um olhar sobre arte, experiência e linguagem, está ligado à linha de pesquisa da pós, mas ligado também a esse curso que se chama Complementares, e da nosso semestre emergencial, e a gente vai deixar essa conversa gravada no canal YouTube também da linha de pesquisa do PPG Artes, Arte, Experiência e Linguagem,
que é o nome do canal YouTube. Então, assim, para quem chegou atrasado ou qualquer coisa, a gente pode revelar. Eu tive um problema técnico, mas vai estar lá daqui a pouco, a partir de amanhã. E super obrigada. Nossa, muito bacana. Super obrigada. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão pensar nessas coisas todas que você falou, inclusive em relação às paredes, às arquiteturas, a esses limites da casa que são muito fortes, né? Esse cotidiano que é tão bacana quando você vai trazendo essas coisas para a gente. Ai, que bom. Eu agradeço muito, foi muito bom revisitar o trabalho, mas, sobretudo, revisitar o ERJ e estar com vocês essa noite. Tá bom, gente? A gente continua a conversa em outros momentos, então. Sim. Obrigada. Obrigada. Obrigada, boa noite. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, Letícia. Quero ler a tese. Ah, tá bom. Eu posso